Bem, amigos da Fernanda, hoje nós vamos falar da carteira de habilitação na França. Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre como que funciona a carteira de motorista aqui na França, porque o Ozzy precisou trocar a carteira dele, e aí a gente pensou, não, vamos explicar para o pessoal também como que faz para poder chegar aqui e trocar a carteira de motorista. Como funciona? Então, nós vamos começar aqui mostrando para vocês... A carteira antiga que eu tinha, era que ela estava bem gasta, bem velha, aí eu tive que trocar por isso. Ela era em 3 partes, essa aqui já é uma fotocópia, né? Esse era o tamanho normal. O tamanho normal, o tamanho original aqui, era dobrado em 3 partes, né? E você ficava uma carteira do tamanho de um passaporte, mais ou menos. Aqui, a parte da frente, com os detalhes, o que A, B e C, conforme as coisas também no Brasil é aqui. E eu troquei já pela nova, que já veio essa pequenininha, bem pequena, já com todas aquela parte de código da França, leitura, tudo. Então assim, bem segura, bem legal, bem bonitinha. Aí, ó, agora ela tá vindo assim, então, tamanho mais ou menos de um cartão de crédito, né? E essa carteira, ela veio com validade de 15 anos, então ela é válida até 2031. E o Ozzy trocou mesmo a carteira dele, porque a dele tava muito velha e ela já tava rasgada, né? E então ele foi lá e trocou, não teve custo nenhum. E assim, ó, o que a gente queria explicar pra vocês. Quando vocês chegam aqui na França, tem 2 maneiras de você poder dirigir, né, legalmente aqui. Porque a nossa carteira de motorista do Brasil, ela é válida há um certo tempo, aí depois a gente já não pode mais dirigir com ela, que se eles pegarem, eles multam, né? Então, assim, a primeira maneira seria tirando a carteira de motorista aqui. O valor dela é mais ou menos 2.500 euros para carro e para moto, é um valor bem salgado. Ou se não, tem a segunda opção, que é essa que o Ozzy fez também, que a carteira dele que ele tirou a primeira vez na França foi em 91. Quando ele tirou a primeira carta de séjour dele, ele trocou a carteira dele brasileira pela francesa, na primeira carta de séjour. Por quê? Porque quando vocês chegarem aqui, que vocês estiverem no primeiro ano aqui, tem que trocar nesse primeiro ano, porque se não trocou no primeiro ano, depois não tem mais direito de trocar essa carta. Você já tem que fazer o código. Já vai ter que fazer a carteira de motorista aqui. Como o sistema daqui. E aqui é meio complicadinho, eu vejo muita gente que está fazendo aqui reclamando, porque é difícil, não é? Você tem que dominar a língua, tem que dominar a escrita, então fica mais complicado um pouco. Então, o que acontece? Eu fui lá para trocar a minha carteira de motorista. Isso que eu falei para vocês de trocar no primeiro ano é para quem é brasileiro e vem para cá com carta de séjour. Quem vem como estudante, com visto de estudante, não precisa trocar a carteira, pode dirigir durante o tempo que estiver estudando aqui com a carteira brasileira, não precisa trocar. Mas, por exemplo, eu vim para cá, eu sou brasileira, mas eu vivo aqui com um documento italiano, né? E eu cheguei aqui com a minha carteira de motorista brasileira, fui lá para trocar e eles me pediram um monte de documento para me comprovar que eu tenho algum vínculo com o Brasil. Por quê? Porque eu sou italiana com carteira de motorista brasileira. Então, assim, eu tirei a minha primeira carteira de motorista no ano de 2001 e eles me pediram de 2001 até 2016, durante todos esses anos, alguma coisa que comprovasse que eu tivesse vínculo com o Brasil. Porque senão é muito simples, a pessoa vai no Brasil, tira a carteira lá e vem pra cá, porque aí é mais barato também do que aqui. E pra eles, o que daria a entender é o seguinte, eu vivendo aqui como italiana, eu teria que ter uma carteira de motorista italiana, e essa carteira não precisaria trocar, porque ela seria válida aqui. Então é um processo um pouquinho diferente de quem vem como brasileiro, né? E aí eles me pediram todos esses documentos e eles me deram o prazo de 1 ano e meio para me apresentar esses documentos. Então eu posso dirigir aqui até março de 2017. Aí depois disso eu já tenho que, aí eu já não posso mais dirigir com a minha carteira brasileira, né? Então os documentos, né, que eles pedem para você quando você chegar aqui
para trocar a carteira brasileira. Eles pedem a carteira de motorista, né, traduzida por um tradutor juramentado, 2 fotocópias, mais a original. Eles vão segurar a original lá, e quando voltar para o Brasil vai ter que fazer alguma coisa, uma segunda via aí. Eles não devolvem a brasileira. Pelo menos para os não devolveram, né? Não, normalmente o procedimento parece que... que continua a mesma coisa. Mesma coisa. E fica lá. Uma justificativa de domicílio, de endereço, né? Telefone, água, luz, alguma coisa assim. 2 fotos e um documento que o Detran ele emite. Normalmente, assim, se for em cidade grande, eles já estão até acostumados a emitir esse tipo de documento. É um papel, um atestado que diz que a gente... É como se fosse o nosso histórico da carteira de motorista. Se teve multa, se teve acidente, qual que é a carteira, como que foi... Foi os anos de carteira lá, né? É o histórico, completamente o histórico. Dizendo. E aí esse documento também tem que ser traduzido por um tradutor juramentado. E aí a gente vai, pega o formulário, né, que a gente vai na prefeitura para fazer isso, a prefeitura do departamento de onde vocês moram, e preenche os formulários, leva esses documentos, eles cobram uma taxa, só que essa taxa ela varia muito de lugar para lugar. Cada região tem uma taxa específica, eles cobram um valor diferenciado, mas mais ou menos 30 euros para fazer isso. E depois que você... A primeira vez eles me falaram como se fosse o selo. Quando a gente faz a carta de Seju, a gente paga um selo. Provavelmente deve ser a mesma situação. É uma coisa assim. E aí eles têm um prazo, depois que você colocou o dossiê lá, eles têm um prazo de 2 meses para responder. Se eles não responder em 2 meses, é porque o seu dossiê não foi aceito. Aí algum motivo, ou de repente esse atestado que o Detran deu não era muito bom, ou... Mas de qualquer forma eles sempre mandam uma carta eles dizendo avisam. o que aconteceu, que se está faltando algum documento, eles sempre mandam uma letra qualquer, né? Uma carta qualquer. Falando, né? Então, e durante esse tempo, então, colocou o dossiê lá, enquanto espera eles dão um recipe C, aqui chama recipe C, como se fosse um recibo que você colocou esse dossiê lá e está esperando uma resposta para trocar a carta de motorista, né? Então, seria mais ou menos esse o procedimento. De repente muda alguma coisinha em alguma região, porque como eu sempre falo para vocês aqui, cada caso é um caso, né? Cada região é uma região diferente. E quem está aqui com carteira de motorista, por exemplo, da comunidade europeia, aí não precisa trocar, né? Pode, porque ela é válida na Europa. Qualquer lugar. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Sobre a carteira de motorista, porque eu acho que isso é muito importante aqui, que não importa onde a gente for morar, a gente precisa dirigir, né? Precisa deslocar. Então você precisa desse respaldo aí. Então era isso, pessoal. Espero que eles tenham gostado desse vídeo. É simplesinho como sempre, mas é na intenção sempre de poder ajudar vocês. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, gente.